Em um mundo marcado pela incerteza e por inúmeros perigos, visíveis e invisíveis, é reconfortante saber que Deus prometeu proteger os seus filhos. A vida não é um simples parque de diversões, mas sim um verdadeiro campo de batalha. Diante dessa realidade, é fundamental lembrarmos e confiarmos na garantia divina que nos foi concedida. Deus está constantemente cuidando de nós e zelando por nossa proteção em todos os momentos. Antes de tudo, é importante compreender que tudo o que é valioso merece ser protegido. E, acredite ou não, você é extremamente valioso para Deus. Mesmo que alguém rejeite essa verdade, ela continua inalterável. Cada um de nós é precioso aos olhos do Senhor. Por essa razão, enquanto estivermos neste mundo, Deus estabeleceu diversas medidas para assegurar nossa proteção. Hoje, refletiremos sobre 6 maneiras pelas quais Deus guarda aqueles que são seus filhos. A primeira delas é através de sua constante vigilância. Nada acontece na Terra, ou em todo o universo, sem que passe despercebido pelos olhos atentos de Deus. Como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Saber que Deus está observando você pode gerar diferentes reações. Pode trazer temor a quem enxerga Deus como um juiz implacável, pronto para punir. No entanto, para quem entende que Deus é um Pai amoroso, que enviou seu único Filho para salvar a humanidade, essa vigilância traz paz e segurança. Afinal, Deus não está contra nós. Ele é por nós, como diz em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mudar a percepção que temos de Deus é essencial. Se Ele quisesse nos destruir por nossos erros, já o teria feito há muito tempo. Em vez disso, Ele permanece ao nosso lado, cuidando de nós e nos protegendo, mesmo quando inimigos se levantam contra nós. O Salmo 23, versículo 5, nos lembra que Deus prepara uma mesa para nós, mesmo na presença dos nossos adversários. Outra forma como Deus nos protege é por meio de seus anjos. A Bíblia relata inúmeras situações em que anjos foram enviados para proteger o povo de Deus. Um exemplo marcante está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Quando Eliseu ora para que Deus abra os olhos de seu servo, e ele vê que as montanhas ao redor estavam repletas de cavalos e carros de fogo. Uma prova da proteção celestial. Ainda hoje, essa mesma proteção está disponível para nós. Existem incontáveis testemunhos de livramentos sobrenaturais operados por anjos em momentos críticos, como afirma o Salmo 91, versículo 11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Além da vigilância e da ação dos anjos, Deus também ergue cercas de proteção em torno dos seus. No livro de Jó, vemos que Satanás não podia tocar em Jó, porque Deus havia estabelecido uma cerca de proteção ao seu redor, sobre sua família e sobre todos os seus bens. Essa promessa continua válida. O Senhor cerca o seu povo, assim como as montanhas cercam Jerusalém, conforme o Salmo 125, versículo 2. Outra maneira pela qual Deus nos protege é através da direção do Espírito Santo. Aqueles que são guiados pelo Espírito são chamados filhos de Deus. Quantas vezes sentimos uma intuição forte para evitar determinado lugar ou situação? Muitas dessas advertências são a voz do Espírito Santo nos conduzindo para longe do perigo. Por fim, Deus nos protege por meio do sangue de Jesus. É pelo sangue de Cristo que somos redimidos, justificados e perdoados. O sangue de Jesus tem poder e autoridade. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, está escrito: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. No Calvário, Jesus venceu toda a força contrária, e seu sangue nos cobre e nos livra de todo mal. Contudo, é nossa responsabilidade aplicar essa proteção em nossas vidas. Assim como os israelitas aplicaram o sangue do Cordeiro nos batentes de suas portas na noite da Páscoa para serem poupados, também nós devemos, espiritualmente, declarar o sangue de Jesus sobre nossas casas e famílias. Essas são apenas 6 das inúmeras formas pelas quais Deus nos protege.
Ele tem recursos infinitos para cuidar dos seus. Confie na proteção do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que você ama. Nada neste mundo acontece fora do campo de visão de Deus. Na verdade, nada em todo no universo escapa ao seu olhar atento. Como nos ensina o livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, os olhos do Senhor percorrem toda a terra para se mostrar forte em favor daqueles cujo coração é leal a Ele. Como você se sente ao saber disso? Saber que Deus está constantemente observando você provoca medo e nervosismo ou traz um sentimento profundo de paz? Essa é uma reflexão importante. Como você se sente ao viver sob o olhar vigilante de um Deus amoroso, que não deseja nada além do melhor para a sua vida? Saber que Deus está cuidando de nós deveria naturalmente trazer tranquilidade ao nosso coração. Contudo, a forma como nos sentimos diante dessa verdade depende diretamente da percepção que temos de Deus. Se o enxergamos como um juiz severo, como um tirano cósmico sempre pronto para nos condenar diante de nossas falhas e quedas, então é natural que o medo e a ansiedade dominem nossos pensamentos. Entretanto, se compreendermos que Deus é um Pai amoroso, que entregou seu único filho para morrer em nosso lugar, então nosso coração encontrará descanso. Ele sabia que, por nós mesmos, jamais seríamos capazes de vencer a separação causada pelo pecado. Por isso, enviou Jesus Cristo, perfeito em santidade e justiça, para preencher essa lacuna e nos oferecer vida eterna. Se nossa visão de Deus for baseada nesse amor imensurável, sentiremos uma paz que ultrapassa todo entendimento, mesmo quando enfrentamos inimigos e adversidades. Saberemos que, ainda que conspirem contra nós, Deus está presente, lutando em nosso favor, revertendo todo o mal em bênção. O Salmo 23, versículo 5, nos traz essa certeza. Deus prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Assim, mesmo em meio aos ataques e às dificuldades, podemos descansar no cuidado fiel daquele que nunca nos abandona. Deus prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos. É importante mudar a sua percepção sobre quem Deus é. Ele não é contra você. Pelo contrário, Deus é a seu favor. Como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 31. O que diremos então diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É necessário mudar a sua percepção de Deus. Ele não está esperando você errar para castigá-lo. Acredite, se Deus quisesse pegar você em seus erros, isso já teria acontecido há muitos anos. No entanto, Deus está ao seu lado. Peço desculpas por insistir nessa afirmação, mas ela precisa realmente penetrar em seu espírito. Deus está a seu favor e cuida de você. Ele não está olhando seus passos para condená-lo, mas sim para protegê-lo. No vasto arsenal de proteção de Deus, existe também outro recurso poderoso. Entre essas armas espirituais, Ele tem um número incontável de anjos à sua disposição, prontos para serem enviados em sua defesa. Ao longo da Bíblia, encontramos inúmeras narrativas que mostram essa proteção divina de maneira clara e poderosa. Um exemplo marcante está registrado no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 17, quando o profeta Eliseu orou: "Abre os olhos dele, Senhor, para que ele possa ver." Então o Senhor abriu os olhos do servo, e ele olhou e viu que as colinas estavam cheias de cavalos e carros de fogo por todo lado. Neste episódio, Eliseu e seu servo Geazi estavam cercados por um grande exército de homens. Geazi, tomado pelo medo, não conseguia perceber o exército celestial que os protegia. Foi apenas depois da oração de Eliseu que seus olhos foram abertos, e ele pôde ver a grandiosidade da proteção divina ao seu redor. Essa mesma proteção continua disponível para nós hoje. Você literalmente tem um exército de anjos cuidando de você. Portanto, da próxima vez que as circunstâncias parecerem difíceis, quando o medo quiser dominar seu coração, lembre-se, há um exército celestial atento e pronto para agir em seu favor. Esses anjos estão sempre prontos, ao comando do Senhor, para vir ao seu resgate em qualquer situação que você possa enfrentar. Mesmo nos dias atuais, existem inúmeros testemunhos de filhos de Deus relatando livramentos miraculosos
através da intervenção angelical. Acontecimentos que desafiam toda a lógica humana e toda a explicação racional. O Salmo 91, versículo 11 afirma: porque ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Você não precisa viver uma vida limitada pelo medo. Acredite que Deus o ama e que seus anjos caminham ao seu lado, dia após dia, sempre atentos para protegê-lo. Dentro da proteção divina, a terceira e a quarta formas pelas quais Deus cuida de nós envolvem a construção de cercas de proteção ao redor do seu povo. No livro de Jó, lemos que o diabo não pôde tocar em Jó, porque havia uma cerca de proteção em sua volta. Assim, podemos concluir que Deus coloca cercas de proteção ao redor dos seus santos, impedindo que o inimigo alcance suas vidas. Da mesma maneira, nos Salmos, capítulo 125, é dito: assim como as montanhas cercam Jerusalém, o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Você está cercado. Nunca duvide disso. Você está envolto por uma cerca de proteção, uma realidade firmada pela palavra de Deus. Não se trata de mera opinião, mas de um fato declarado nas Escrituras. Ao explorarmos a história de Jó, encontramos 3 grandes verdades reveladas através da declaração do diabo registrada em Jó, capítulo 1, versículo 10. O adversário diz: não o cercaste tu de proteção a ele, a sua casa e a tudo o que ele possui. A partir dessa afirmação, aprendemos lições valiosas. Em primeiro lugar, vemos que Deus colocou uma cerca viva de proteção ao redor da própria vida de Jó. Isso significa que Deus também ergue uma proteção pessoal ao nosso redor, como indivíduos. Em segundo lugar, entendemos que Deus não apenas protege o indivíduo, mas também estabelece uma cerca de proteção ao redor da família de seus filhos. Assim como a família de Jó estava guardada, nossa família também é cercada pela proteção divina. Em terceiro lugar, percebemos que Deus havia estabelecido uma barreira de proteção sobre os bens, as finanças e todas as atividades de Jó. Isso nos ensina que nossas propriedades, nossos recursos financeiros e todos os nossos empreendimentos estão igualmente sob a vigilância e cuidado de Deus. Essas verdades nos dão um grande conforto e trazem paz ao nosso coração. A proteção que estava sobre Jó continua disponível para nós hoje. Embora nossos olhos naturais não consigam ver essa cerca de proteção, ela existe. Deus jamais deixa seus filhos desprotegidos. Sabemos que o inimigo ronda, procurando a quem possa devorar, mas podemos descansar na certeza de que estamos guardados por uma cerca invisível, estabelecida pelo próprio Deus. O inimigo vem para realizar apenas 3 ações: roubar, matar e destruir. Se a cerca de proteção de Deus não estivesse ao nosso redor, o inimigo já teria nos atacado com sucesso em todas essas áreas. Mas graças à proteção divina, seguimos firmes e guardados. A quinta maneira pela qual Deus estende sua proteção sobre nós é através do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são de fato seus filhos. Quando nos deixamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, ele nos orienta a estar nos lugares certos, no momento exato e a tomar as decisões corretas na hora oportuna. Nossa proteção está profundamente ligada à sensibilidade em ouvir a voz do Espírito. Muitos de nós já passamos por momentos em que uma voz interior sussurrou para que não fôssemos a determinado lugar ou para que não tomássemos determinada atitude. Talvez na hora não tenhamos percebido, mas era o Espírito Santo nos protegendo de algo que poderia nos prejudicar. Se refletirmos sobre nossa vida, perceberemos que houve inúmeros episódios em que essa orientação silenciosa nos livrou do mal. Às vezes, pensamos ser apenas um pressentimento, mas na verdade era a direção do Espírito. O Espírito Santo nos guia e nos livra de armadilhas mais vezes do que conseguimos imaginar. Se pudéssemos enxergar quantas tragédias ele já nos ajudou a evitar, talvez sequer quiséssemos sair de casa sem antes buscar sua direção. Por isso, devemos sempre orar pedindo a Deus a graça de ouvir, entender e obedecer à voz do Espírito Santo.
E agora, se você deseja receber mais conteúdos que vão fortalecer sua fé e revelar mistérios escondidos nas Escrituras, inscreva-se agora no canal Códigos da Criação. Aqui juntos, vamos desvendar os segredos da Palavra de Deus. Clique no botão de inscrição e venha fazer parte dessa jornada de revelação e fé.